Bússola da tua alma. Renascer no clã Uchiha durante a Era dos Estados Combatentes é surpreendentemente idílico, desde que você não se importe com trabalho duro e seja jovem demais para conhecer as pessoas que realmente estão morrendo. Mas a inocência nunca dura, e tentar ajudar a família a sobreviver é um caminho repleto de armadilhas, surpresas e distrações de última hora. Capítulo 7. A reunião de incensos sai tão bem quanto seria de se esperar, considerando que é organizada por Ignajiku e que, ao que tudo indica, foi montada principalmente para dar ao clã a oportunidade de identificá-la de forma conclusiva. O restante das convidadas é quase todo composto por mulheres, mais duas Ziga da linhagem principal, uma integrante do clã Mizuchi da idade de Kita, que se apresenta como Tatsumi, acompanhada do irmão mais velho, Koro, o único outro homem presente além de Madara, e três damas da corte que provavelmente têm algum tipo de ligação com a Ziga. Irmãs de mulheres que se casaram com o clã, talvez? Acaba sendo até divertido, mesmo com as outras 8 pessoas sendo, em maior ou menor grau, aliadas formais da anfitriã. Ao final, oferecem a Kita uma caixinha de misturas de incenso como presente para levar para casa, ela aceita com educação e, por dentro, fica confusa. Ela sabe muito pouco sobre a Ziga, apesar de serem consideradas um clã-irmão dos Uchiha. Na verdade, Kita sabe mais sobre os Mizuchi, mas isso se deve sobretudo ao fato de serem um clã pequeno, com um tipo de reputação que faz civis reterem mercadorias e formarem turbas para expulsá-los de uma região. Kita nunca ouviu falar de nenhum Mizuchi fazendo algo que justificasse esse tipo de reação, mas, depois de conhecer alguns, ela entende melhor de onde vem a impressão dos civis. Eles têm um certo ar, como se não se importassem que você saiba que, na cabeça deles, você talvez seja comestível. Deve ser algo nos olhos, Kita decide, olhos dourados, com pupilas verticais, são distintamente crocodilianos, e existe alguma coisa no cérebro humano primitivo que reconhece quando está encarando um predador de topo. A pele esbranquiçada, quase calcária, e a fluidez de movimento que beira o antinatural também não ajudam. Ainda assim, Tatsumi foi perfeitamente simpática, então Kita está disposta a deixar primeiras impressões de lado. Ela mesma sabe como um Uchiha pode parecer quando está fechado e na defensiva. O evento só para mulheres de Murasaki-sama, para ver as folhas, realizado no jardim privado dela, é bem mais difícil de navegar, mesmo com Enemi ao seu lado, é ali que Kita conhece Uzumaki Mito. Uzumaki Mito comparece sozinha, o que sugere que ela é a única mulher na comitiva Senju, ou talvez apenas que se considera plenamente capaz de atravessar uma recepção promovida pela esposa do Dain sem precisar de uma aliada atrás dela. Ou, ainda, que não considera aliadas quaisquer outras mulheres que Senju Butsuma possa ter trazido. É impossível saber, Kita não conhece a composição da delegação Senju e só consegue especular sem base. É difícil inferir qualquer coisa, a ruiva tem um controle de chakra impressionantemente rígido, uma expressão impecável e fala muito pouco. Além disso, há, sem dúvida, talismãs de selo pendendo do penteado dela, e isso faz Kita relutar em chegar perto. Os Uchiha têm histórias sobre os Uzumaki. Todo tipo de história, muitas das quais podem ser resumidas como ruivos malucos que não sabem a hora de deitar e morrer e até hoje ninguém sabe o que aquele selo fez. E Kita não lembra de nada, especificamente sobre Mito, que indique que a cautela não é justificada. Kita é educada quando é apresentada, Mito é educada em resposta. As duas têm o cuidado de se sentar em lados opostos do grupo durante a contemplação das folhas, em posição de manter uma a outra sempre no campo de visão, sem serem obrigadas a interagir demais. Kita levou seu bordado, então passa a maior parte do encontro conversando com Aburame Akitsu sobre mariposas, e acaba ganhando mais vários desenhos, em tamanho real e coloridos, em folhas de papel de sobra. Kita fica especialmente feliz com duas mariposas de cor semelhante às do seu Tensan, e também com um desenho grande, lindíssimo e cheio de detalhes de uma mariposa Atlas que a Kitsu-san faz para ela, ainda que, é claro, o Aburame chame por outro nome. A Kitsu-san se oferece para escrever para ela com mais desenhos de mariposas interessantes, e Kita aceita. É uma base estranha para uma amizade, e ela suspeita que, para um Aburame, toda mariposa é interessante, mas não é uma base ruim, e bem pode ser a forma que Aburame Shijin pretendia que a correspondência sobre cuidados com lagartas tomasse. Assim,
ao menos, ela terá alguém entendido com quem conversar sobre ovos, temperatura de eclosão, idade das folhas e doenças e parasitas das lagartas. Inemi passa o evento conversando com várias damas de companhia de Murasaki-sama, provavelmente extraindo fofocas da corte. Ao fim da contemplação das folhas, Mekatsura-san, uma das sobrinhas de Murasaki-sama, convida Kita para um Nagori no Shaji, cerimônia do chá de fim de estação. Dali a 2 dias, a mãe de Mekatsura-san é uma das irmãs do Dain. Mekatsura-san tem mais ou menos a idade de Murasaki-sama e também é casada. Kita não tem certeza de quem é o marido dela, embora provavelmente isso já tenha sido mencionado, vai precisar perguntar a Inemi depois, para estar devidamente informada caso vá ao chá. Não poderá levar Madara, é outro evento só para mulheres, mas, como outra dama de companhia estendeu o convite semelhante a Mito-san, Kita suspeita que todo mundo na corte vai estar organizando ou frequentando encontros assim no último dia do mês. Afinal, é o fim da estação do chá, bem, a virada da estação do chá, e é provável que Madara também tenha seus próprios convites. Kita se mostra humilde e grata pelo convite, mas não se compromete. Precisa consultar Tajima-sama, caso haja alguma outra cerimônia para a qual ele prefira que ela compareça. Tajima-sama de fato tem outros convites, e também instruções. Eles irão ao Nagori no Shaji organizado pelo clã Akimishi, pois Akimishi mal enviou um convite pessoalmente para Kita. Como a herdeira Akimishi está prometida ao herdeiro de um dos aliados mais poderosos do Dain, cultivar uma conexão pessoal com ela é prioridade. A família do Dain não tomou esposas dessa linhagem há várias gerações. Então é bem provável que uma das filhas ou netas de Mao se case com um filho ou neto do Dain. Kita percebe que isso não era algo que Tajima-sama antecipava, mas ele é oportunista, se é alguma coisa. Ela, pessoalmente, suspeita que seja uma das pouquíssimas pessoas fora dos Akimishi que não fez comentários depreciativos sobre a largura e o peso de Mao. Akimishi tem estrutura sólida, sejam ou não treinados nas técnicas secretas do clã, e robustez não é o que está na moda entre damas da corte. O silêncio, porém, não foi virtude. Com as lembranças que ela carrega, Kita tem uma perspectiva incomum e sabe que magreza não é vizinha nem de santidade nem de virtude. Corpos simplesmente são, e cada um é belo por seus próprios méritos. Algumas pessoas podem ter preferências específicas, mas isso diz respeito a elas, não a quem ou ao que desejam. Mao-chan é uma mulher encantadora, Kita ficaria muito feliz em escrever com ela com regularidade. O convite deixa claro que Kita será recebida pessoalmente por Mao-chan, uma grande honra, e que pode levar quaisquer outras mulheres da comitiva Uchiha. Como Inemi e Azami não foram ao último jantar Akimishi, Kita tem certeza de que as duas vão ficar radiantes. Azami especialmente, ela vai querer adivinhar o que os Akimishi fazem para que a comida deles fique tão boa. Madara e Izuna recebem um convite semelhante de Nara Shikari, e Tajima-sama recebe um de Akimishi Shitai. Os líderes de Yamanaka e Nara sem dúvida estarão presentes no Shaji com o chefe da guarda externa, ou Tuard Red, assim como Yamanaka Inozuki estará no chá de Shikari-san com CHK, o irmão mais novo de Mao-chan. Tudo muito arrumado e bem comportado, em cada caso, os Uchiha estarão na posição de primeiros convidados. Kita já sabe que terão de retribuir, e que será ela quem vai organizar. Eu já convidei os 3 líderes de clã para um Kushikiri no Shaji, cerimônia formal de abertura do pote de chá, que o clã Uchiha vai organizar no dia 7, Tajima-sama lhe diz. Kita se permite um único segundo para, por dentro, lamentar a necessidade de executar o chá mais formal possível diante de 3 convidados importantíssimos, antes de firmar a coluna e se curvar, aceitando. Azami estará disponível para cozinhar, Tajima-sama? Azami é uma cozinheira brilhante. Por alguma razão, ela insiste que campos de armadilha e culinária têm muito em comum. Kita jamais saberia dizer. Ela gosta de cozinhar e é razoavelmente boa, mas não tem o instinto para combinações harmoniosas que Azami tem. Claro, Tsuyoshi vai acompanhá-la ao mercado na tarde anterior. Ela pediu que você providencie um selo de caixa fria. Kita baixa a cabeça, é claro que sim. Essa conversa sobre chá lhe dá uma ideia. Uma ideia que ela não tem qualquer autoridade para executar, mas que criaria uma base para ampliar o sonho de paz de Madara, e ainda causaria problemas ao Senju. Tajima-sama, eu tenho um pedido. Fale.
Eu gostaria de organizar um chagi amanhã e convidar Senju Tobirama. Tajima-sama se enrijece ao ouvir Senju, mas, pelas sobrancelhas erguidas, parece curiosamente interessado, ainda que a contragosto, pelo recorte do filho mais novo de Butsuma. Por quê? Kita se endireita e sustenta um contato visual cuidadoso, firme. Tendo conhecido a Shirama-san, posso dizer com confiança que ele será um líder de clã terrível, diz, sem rodeios, e que o pai dele provavelmente sabe disso. Se Butsuma-san tiver um mínimo de juízo, já deve estar treinando Tobirama-san para assumir as responsabilidades de liderança, para que o clã seja bem amparado após a morte dele. Não dá para deserdar a Shirama-san, não quando ele é tão poderoso pessoalmente, mas o desprezo do primogênito pelo protocolo e a aceitação impensada da lealdade do irmão tornam possível, sim, que Butsuma-san prepare o filho mais novo para todas as necessidades práticas de governo sem partir os Senju ao meio. Tajima-sama está prestando muita atenção nela agora, e isso é profundamente desconcertante. Kita segue. Izuna-kun fala com frequência de Tobirama-san e me assegura que ele é um gênio, e Madara comentou repetidas vezes que ele prefere praticidade à honra, conforme ascender em autoridade e poder, ele se tornará um adversário cada vez mais perigoso, mesmo que o irmão não lhe dê rédea solta no campo de batalha. Ele terá controle das finanças dos Senju e das escolhas de missão, e isso lhe dará margem considerável para fortalecer os Senju e enfraquecer os Uchiha. Kita inspira. Eu quero abrir uma fenda entre ele e o irmão e o pai. Quero fazer com que ele questione a dignidade deles para merecer a lealdade dele, e a própria razão de serem inimigos do nosso clã. Eu sei que não podemos confiar que Butsuma-san mantenha um cessar-fogo, a menos que o Dain esteja pressionando, mas a Shirama-san tem falado em reduzir hostilidades, e mesmo que não dure, isso beneficiar os Uchiha, especialmente se conseguíssemos evitar ser nós a reabrir o conflito. Tudo o que ela sabe de Tobirama diz que ele é prático, tanto quanto ama o irmão e o clã com uma lealdade irrefletida. Bem, está na hora de fazê-lo pensar no mérito disso, em vez de presumir. Você transformaria o garoto Senju em convidado de honra dos Uchiha? Kita balança a cabeça depressa. Segundo convidado, Madara seria o primeiro, Izuna o terceiro. Um ambiente formal para fornecer estrutura, que não pode ser desafiada sem causar ofensa, nenhuma economia na hospitalidade, a necessidade de compartilhar comida e manter uma conversa educada com seus filhos, para que ele não tenha como evitar vê-los como mais que inimigos, e ele terá de beber o chá que Madara roubou debaixo do nariz dele alguns anos atrás. Tajima-sama solta uma risada baixa. Uma afronta embrulhada em honra e formalidade, concedendo favor ao filho mais novo para semear discórdia com o mais velho. Muito bem, Kita, você terá seu chagi. Leve Madara à cidade para carregar suas compras e explique seu plano a ele, eu cuidarei de emitir o convite imediatamente e pessoalmente. Ele está visivelmente ansioso por isso. Entregar o convite em pessoa significa que Tobirama não poderá recusar com elegância, sobretudo porque, sendo o segundo filho, é improvável que tenha um compromisso mais urgente engatilhado. Obrigada, Tajima-sama. Agora ela tem menos de um dia para preparar uma refeição formal. Bem, isso ao menos servirá como um excelente ensaio para o Kushikiri no Chagi em pouco mais de uma semana. Madara não consegue acreditar que Kita convenceu o pai dele a deixá-lo organizar um chá formal para Senju Tobirama. Não consegue acreditar. Ele entende por que ela escolheu Tobirama, mais previsível, e também por causa da questão do chakra, e decide que vai literalmente sentar em cima de Izuna até o irmão se acalmar e reconhecer o que Kita está tentando fazer. Bem, ao menos parte do que ela está tentando fazer, sua noiva lhe despejou uma lista vertiginosa de motivos possíveis para isso, se alguém estivesse inclinado a suspeitas e não confiasse que ela realmente só quer que Tobirama os enxergue como pessoas, e não como inimigos. Enquanto ela comprava ingredientes e fazia um pedido urgente de wagashi, doces, na confeitaria aprovada pelos Akimishi. Dá um pouco de medo como todas as motivações são plausíveis o bastante para convencer. É isso que ser chefe da guarda doméstica faz com a mente de alguém? De volta à hospedaria, Kita some na cozinha com os ingredientes, e então reaparece exigindo todos os pergaminhos, vasos e ornamentos trazidos justamente para esse tipo de ocasião. Depois, se refugia no quarto com seu tesouro, deixando Madara encarregado de arrastar o irmão mais novo, incoerentemente furioso, para um dos outros quartos, e sentar em cima dele. Só,
Por que ela está fazendo isso? Por que o pai está deixando ela fazer isso? Izuna finalmente exige, desabando mole sobre o tatami, esteira de palha trançada. Madara não solta, Izuna é traiçoeiro. Ele está deixando porque ela formulou de um jeito que faz parecer que isso vai dificultar a vida dos Senju. Madara diz, direto. O que vai, mas não é por isso que ela está fazendo. Por que Tobirama? Eu odeio Tobirama. Madara suspira. Oto, Tobirama tem a sua idade. Ele definitivamente não teve nada a ver com a morte dos nossos irmãos mais novos. Isso não vem ao caso. A voz de Izuna falha, indicando que, sim, vem totalmente ao caso. Com isso constatado, Madara segue. Praticamente falando, Kita não pode receber a Shirama, ele nunca controla o chakra, e ela engasgaria de novo. Além disso, ele é grosseiro, e ela não quer lidar com isso num ambiente formal e privado. Além disso, se ela o convidasse, ele teria de ser o primeiro convidado, e a grosseria dele estragaria o evento inteiro. Izuna bufa. Tá, ela não pode convidar a Shirama. Isso não explica por que ela está fazendo isso, ponto. Madara ajusta o peso, esmagando casualmente o rosto do irmão no tatami. Kita quer que o clã Uchiha prospere, o que exige paz, ou pelo menos um grau de harmonia, e ela está fazendo tudo o que está ao alcance dela para chegar lá, diz, com calma. Ela não confia que Butsuma olhe além da própria cobiça, não confia nas declarações de Hashirama, quando ele nunca dedicou um único dia de trabalho para construir paz, e, por isso, está buscando uma terceira via. Ela também está cultivando conexões pessoais com os Aburame e os Akimishi, afinal, existem mais clãs no mundo do que os Senju, e uma paz duradoura exige a participação de todos eles. Ela não conhece Tobirama, exceto pelo que nós dissemos, e nós lhe demos motivo para confiar na praticidade dele e no respeito dele ao protocolo em situações formais. Então ela está convidando ele porque sabe que ele vai ser educado, e quer descobrir quais são as circunstâncias necessárias para ele considerar a praticidade da paz, Izuna resmunga. Sai de cima, Nii-san. Eu não vou desrespeitar a Kita-chan nem desonrar o clã sendo rude numa cerimônia do chá, mesmo que eu tenha de dividir comida com aquele Senju. Madara se levanta e oferece a mão ao irmão, Izuna aceita. Ela vai receber os líderes Akimishi, Nara e Yamanaka no dia 7. Kushikiri no Shaji. Izuna faz uma careta teatral. Não é à toa que ela quer um ensaio. Aquilo será um evento grande, sem dúvida no salão principal da hospedaria, e com todos os líderes e herdeiros dos 4 clãs presentes. 10 pessoas para servir comida, 10 para servir chá, e tudo com precisão e compostura absolutas. Kita fica terrivelmente nervosa com a cerimônia do chá. A essa altura, Madara tem certeza de que o pai a obriga a organizar como punição por causar enroscos políticos e efeitos colaterais inesperados, por mais benéficos que sejam para o clã. O curioso é que ela não é tão ruim quanto acha, o pai não a deixaria conduzir se ela fosse. Não que ela acreditasse nele, se ele dissesse. A manhã seguinte começa cedo para Madara, porque Kita acorda antes do amanhecer para revisar, mais uma vez, a escolha do pergaminho e da tigela de chá. Já escolheu um vaso? Ele pergunta, vendo os 5 alinhados sobre o peito dela à luz da lanterna. Eu preciso escolher as flores primeiro, Madara, ela repreende, distraída. Então se vista e vá fazer isso, Madara sugere. Elas não vão murchar em meio-dia. Justo. Kita guarda tudo com cuidado, pega a necessaire e escorrega para fora do quarto. Madara cobre os olhos com o braço e respira fundo. Hoje ele está dando um passo grande em direção à paz. Hoje ele está dando um passo público em direção à paz, ele sabe bem demais que isso já deve ter chegado aos ouvidos do Dain. Se isso envergonhar a Shirama a fazer alguma coisa, melhor ainda, mas Madara tenta ser realista e, bem. Ele não está contando com isso para empurrar o amigo à ação. Pode fazer diferença para Tobirama, porém, isso seria tão bom quanto. Kita tem razão, ele provavelmente vai fazer boa parte do trabalho de bastidor de liderar os Senju quando Butsuma morrer. O formato disso vai depender muito de quão inovador Tobirama é, ele pode simplesmente seguir as pegadas do pai,
como foi ensinado, ou pode inventar formas novas de fazer as coisas, o que sem dúvida será criativo e difícil de neutralizar. Suspirando, Madara abandona o sono e vai para o refeitório. Ele pode preparar o café hoje, para que Kita e as outras mulheres tenham uma coisa a menos com que se preocupar. Não vai ser sofisticado, mas ele sabe grelhar peixe, e todo mundo sabe cozinhar arroz. Picar conservas também é simples. Certo, ele já assistiu a Kita fazer café da manhã algumas vezes com o Sharingan. Ainda assim, isso significa que ele consegue fazer agora. Por que o resto da guarda externa nunca considerou fazer o mesmo? Izuna também já consegue preparar mais do que bolinhos de arroz e chá, pelo menos. Um chagi tem um ritmo próprio, um ritmo com o qual Kita já está razoavelmente familiarizada, embora nunca tenha realizado um em um shashitsu, sala de chá, de verdade. Os convidados chegam, Madara à frente como o primeiro convidado e parceiro principal de dança no ritual que é uma cerimônia do chá, e são recebidos. Dá-se tempo para retirarem os casacos e ela serve uma infusão adequada, neste caso um chá de cevada torrada. Não é a alternativa mais cara possível, mas é apropriada para a estação. Os convidados então saem de novo para esperar no banco sob a treliça. Enquanto ela prepara a sala de chá e garante que a comida está perfeita, ela percebe que, embora tensos, lá fora tudo ainda está tranquilo. Kita não deixa a mente se prender ao que eles podem estar conversando, ela precisa focar em receber. Sair, se curvar aos convidados, permitir que façam a purificação ritual e entrem no shashitsu pela porta baixa, contornar e entrar no pequeno cômodo dos fundos e aguardar Izuna, como o último convidado, fechar a porta baixa com força, sinal de que estão prontos para ela. Entrar na sala de chá, cumprimentar cada convidado por vez, Tobirama parecendo se acomodar diante da formalidade intensamente ritualizada, e responder às perguntas de Madara sobre o pergaminho escolhido e o pequeno ornamento adicional. Perguntas cujas respostas ele já sabe, mas que precisa fazer. Em seguida, Kita arranja as cinzas adequadas no braseiro, cinza de palha, porque é o fim da estação do braseiro, adiciona carvão do cesto, carvão Uchiha trazido para isso, e os minúsculos fragmentos de incenso, e então acende com um exercício simples de chakra, uma adição exclusivamente Uchiha à cerimônia do chá. Tobirama enrijece por um instante, mas relaxa de novo quando o aroma de aloés preenche o ambiente. Quando o cheiro começa a se suavizar, chega a hora de servir a refeição, com bandejas individuais carregadas com pequenos potes separados de sopa, legumes cozidos e arroz, cozido com castanhas, já que estão na estação, e um pratinho de sashimi. Depois, as travessas compartilhadas, colocadas mais ao centro, uma travessa de peixe grelhado, um jarro de água quente com mais arroz e um prato de conservas. Kita já comeu. A anfitriã não come, e, de todo modo, ela precisa comer antes de algo tão longo e formal, ou não aguenta. Quando terminam, ela apresenta um prato de pequenas delicadezas e o sake, que ela bebe com eles. Então ela apresenta outro prato enquanto eles encerram o que está nas bandejas, confiando este a Madara com a frase adequada. Ele responde, coloca o prato no lugar correto, serve-se e o passa para Tobirama com outra fórmula ritual. A essa altura, as regras de etiqueta do chá já fluem quase automaticamente. Tobirama responde, aceita, serve-se e então passa para Izuna, que faz o mesmo. Kita serve outra rodada de sake para beber com a comida, espera que terminem, e que se sirvam de mais um pouco de arroz e conservas, então oferece outro prato a Madara e serve mais sake. O processo se repete. Kita perde completamente a noção do tempo, ela está recebendo o chá, e o tempo não importa. O fogo no braseiro se apaga, a refeição termina. Kita troca o carvão com novas palavras rituais, então apresenta doces frescos a Madara com um pedido para que, depois de comer, ele se retire para fora. Ele aceita com a fórmula adequada, serve-se de um doce numa das folhas de washi, papel japonês, fornecidas e passa a travessa adiante para Tobirama. Quando os três terminam e a travessa retorna, eles saem para a treliça, para que ela coloque a chaleira no braseiro, recolha a louça, varra a sala, abra as venezianas e substitua o pergaminho e o ornamento por um vaso com uma planta da estação. Brotos de bambu, neste caso, é um chagi de fim de outono, e ela está chegando ao fim do chá deste ano. Em teoria, Kita deixa a sala de chá para a área de serviço e toca um gonguinho para chamar os convidados de volta,
Outra vez, dá tempo para se purificarem e examinarem a nova decoração. Então a porta se fecha novamente e ela entra com a caixa de chá de Tajima-sama. Não é a casa dela, então ela pode levar a caixa de chá inteira para dentro e retirar cada item, um por um. Ela já deixou tudo arranjado exatamente como precisa estar para esta cerimônia específica. A etapa seguinte do chagi começa, com mais palavras e reverências, e então o ritual suave e preciso de preparar o koisha, o chá espesso. Todos no shashitsu estão absolutamente calmos enquanto ela bate o chá no shaon. Há uma harmonia completa, quase meditativa, com ela, entre si e com a cerimônia que segue. Kita serve o chá, Madara se curva, com mais palavras rituais, bebe uma porção calculada com cuidado, responde à pergunta dela sobre a qualidade do chá, toma outro gole, limpa a borda e coloca a tigela à esquerda, com a fórmula adequada dirigida a Tobirama, que responde com a fórmula correspondente, perguntando a Madara se ele não quer um pouco mais, antes de levar a tigela aos lábios e beber também. Não há tensão nem hesitação quando Madara elogia o chá em nome de Tobirama após o primeiro gole. As perguntas ritualizadas de Madara sobre o nome e a procedência do chá provocam, sim, uma mínima oscilação no chakra do Senju, mas Tobirama termina seu terço do chá sem incidentes, limpa a borda com mãos firmes e coloca a tigela ao lado de Izuna, com a fórmula apropriada. Tobirama deve ter ligado o nome e a procedência do chá aos comerciantes de chá que ele falhou em proteger alguns anos atrás. Claro, em teoria é um chá mais novo, mas o fato de vir do mesmo lugar e ter o mesmo nome sinaliza por si só. Madara então faz perguntas sobre os doces comidos mais cedo, enquanto Izuna bebe sua parte do chá, permitindo que Kita revele o estabelecimento aprovado pelos Akimishi onde foram comprados. Depois, passa as flores e ao vaso quando Izuna termina e devolve a tigela ao lado de Tobirama, que a empurra para perto de Madara. Em seguida, a tigela é passada à frente com outra fórmula verbal, para que Kita enxague, brevemente, pois é uma relíquia Uchiha muito antiga, e então Madara pede permissão para examiná-la mais de perto. Kita seca o shaon, envolve-o no pano adequado e o desliza pelo tatami até Madara, que toma alguns instantes para admirá-lo com cuidado, antes de colocá-lo para que Tobirama faça o mesmo. A tigela segue até Izuna, enquanto Tobirama murmura algo para Madara, que repassa a pergunta a Kita, a idade e a procedência do shaon. Kita responde que é uma relíquia do clã, herdada do extinto clã Tsutsuki. Saber esses detalhes faz parte da cerimônia, e ela memorizou pequenos roteiros para cada item do tipo que os Uchiha possuem, e então aceita a tigela de volta e anuncia que terminou por hora. Os convidados não precisam fazer nada nesse momento, ela está apenas deixando claro que vai preparar o Uzusha, o chá ralo, que será servido em tigelas individuais junto com Wagashi em pratinhos individuais, e que a formalidade diminuirá em breve. Kita reacende o braseiro para aquecer mais água, sai, retorna com os doces, anuncia que vai preparar o chá ralo e o faz. Quando cada um recebe sua própria tigela de chá ralo e seu doce, as formalidades se suspendem e os convidados podem conversar entre si. A conversa gira em torno da culinária Kimishi, especialmente os doces. Kita suspeita que isso seja o melhor. Quando terminam o chá, Madara afirma que ninguém quer mais, e esse é o sinal para ela concordar e afirmar que não será servido mais chá. O recipiente do chá e a colher são então admirados como shaon antes, devolvidos, e então Kita se curva para conduzir os convidados para fora do edifício. O chagi termina. Os convidados pegam seus casacos e vão embora. Kita precisa deitar com um pano sobre os olhos por algumas horas. Ela não consegue acreditar que fez tudo aquilo sem nada dar errado. Ao saírem da sala de espera, já com os casacos, e olharem o céu, surge uma súbita e profunda estranheza, porque os três shinobi percebem que acabaram de passar 4 horas na companhia uns dos outros, comendo e bebendo chá, sem pensar por um segundo sequer no fato de que, até então, só se encararam no campo de batalha. Kita é uma anfitriã magnífica para conseguir impor uma harmonia inconsciente tão forte sobre os convidados. Izuna é o primeiro a quebrar o silêncio. Vou ajudar a recolher, ele murmura, virando e sumindo pelos fundos da sala de chá. Madara se volta ao convidado, porque Tobirama ainda é seu convidado, estando em território Uchiha, tecnicamente, e se curva, refugiando-se na formalidade. Por favor, permita que eu o acompanhe até o portão. Tobirama murmura agradecimentos educados, parecendo tão grato pela estrutura quanto Madara.
O senju de cabelos brancos percorre 2/3 do caminho sinuoso pelo jardim antes de falar de novo. Os Uchiha realmente compram matcha do mesmo fornecedor que vocês sabotaram completamente numa missão. Madara sente os lábios se erguerem num quase sorriso. A missão era dar fim ao chá, para que ele não competisse pelo contrato anual com os templos e com o Dain, ele diz, com suavidade. Queimar tudo teria sido um desperdício, não é como se você conseguisse comprar matcha de grau cerimonial por menos do que seu peso em ouro. Na verdade, com frequência custa mais. Tobirama tem um espasmo mínimo, virando para encará-lo. É o mesmo chá. Chá se conserva bem demais em espaço de selamento, Madara diz, leve. Não degrada nem um pouco. Tudo isso foi armado para me lembrar daquele fracasso. Madara para. Você pode interpretar assim, se quiser, ele observa, seco, sufocando a irritação com a densidade de Tobirama naquele momento, mas Kita-san serviu porque é, de fato, o melhor chá do país do fogo. E não há motivo para o clã comprar matcha quando o que temos guardado é melhor do que qualquer coisa disponível no mercado. Comprar chá inferior apenas para servir a um senju seria uma afronta. Tobirama inclina a cabeça numa reverência curta. Minhas desculpas por insultar sua noiva, não foi minha intenção. Ótimo. Madara retoma a caminhada e o conduz até os limites da hospedaria. Por que os Uchiha convidariam um senju para um shaji? Tobirama pergunta, parando no portal. Evidentemente isso o incomoda de verdade. Kita persuadiu meu pai a recebê-lo, foi ideia dela. Ela comprou e organizou tudo. O rosto de Tobirama faz algo complexo enquanto ele reavalia, visivelmente, toda a imagem mental que tinha da noiva de Madara. O senju não pergunta por que ela o convidou, a escolha da refeição, do shaon, do pergaminho e dos demais elementos decorativos já foi uma declaração clara de intenção para quem tem juízo suficiente para prestar atenção. Harmonia, e prova de que ela não só é possível entre seus clãs como está ao alcance. Claramente, Tobirama prestou atenção. Isso já é alguma coisa. Tobirama se curva outra vez. Por favor, transmita meu agradecimento a Kita-san por um chá tão agradável. Ele parte, sumindo rápido numa esquina. Madara espera alguns instantes e então deixa a alegria vir à tona e faz uma pequena dança de vitória. Paz é possível. Em seguida, ele vira e apressa o passo de volta à hospedaria, para trocar de roupa e preparar o futon, para que Kita possa deitar um pouco. O alívio de ter saído tudo perfeito também deve estar batendo nela. Por mais formal e elaborada que seja a cerimônia, receber o Kushikiri no Shaji para toda a comitiva Akimishi, com todos os Uchiha presentes e Akimishi Shitai como o primeiro convidado, é, na prática, menos difícil para os nervos dela do que servir chá a Madara. Tobirama e Izuna dentro do Shashitsu tinha sido. Kita não sabe ao certo por quê, talvez porque Akimishi-sama seja tão caloroso mesmo quando está formal. Ou talvez ela só esteja ficando, gradualmente, menos sensível a expressões de conduzir cerimônia do chá. De todo modo, parece correr bem, e Tajima-sama fica satisfeito com o resultado, que é tudo que ela pode pedir. Kita organiza mais alguns chás na semana seguinte, apenas shakai, encontros mais simples do chá, não shaji, para uma variedade de pessoas, e vai à recepção de contemplação de folhas do ministro da Sericicultura com o restante dos Uchiha. Os senju não estão nesse evento, Tajima-sama está satisfeito demais com isso, mas as Iga estão, o que é surpreendente, ao mesmo tempo, estranhamente previsível. Com toda a seda branca que aquele clã usa, faz sentido que teçam a própria. Também parece que Kita começou, sem querer, uma febre por qualquer seda feita por shinobi, tanto quanto por seda selvagem, o que ajuda a explicar a reunião de incensos e o presente associado. Durante a contemplação das folhas, Ignajiko apresenta Kita ao marido e ao sogro, e isso corre bem o bastante, no sentido de que não corre mal, e os Iga se mostram ainda mais aferrados à formalidade e decoro do que Tajima-sama nos piores dias. Depois, ela é convidada a passar parte do dia com Murasaki-sama, e a sugestão de que a dama esteja pressionando o marido para que Tajima-sama concorde em permanecer mais tempo na capital é aterradora. Ela faz mais bordados e conversa com as damas de companhia sobre o que poderia ficar bonito bordado no novo obi, faixa, vermelho dela. Isso leva a mais conversa sobre moda e simbolismo,
um assunto confortavelmente neutro. E a tarde voa. Ela só percebe como está tarde quando Tsuyoshi aparece para escoltá-la de volta para o jantar. Kita não quer ficar mais tempo na capital. É absurdamente caro, ela sente falta de Benten e quer fazer aniversário em casa. Quer passar o dia sentada em silêncio com Madara comendo ikan com as irmãs, não enfeitada no kimono mais formal e obrigada a sorrir educadamente para uma procissão de estranhos despejando bugigangas sem significado para fazê-la se sentir em dívida com eles. Ela é uma caseira sem ambição, e quer voltar para casa. Claro que ninguém ali se importa com o que ela quer. Bem, Madara se importa, mas ele não está em posição de fazer muita coisa, não é ele que lidera a delegação, e Tajima-sama se interessa muito menos pelo conforto dela do que pela obediência dela. É bem possível que, se ela deixasse seus sentimentos claros, ele ordenasse que ela ficasse justamente para lembrá-la de que está sob a autoridade dele. Então, naquela noite, Kita comenta durante o jantar que gostaria de passar o dia seguinte trabalhando em algumas ideias de selos. Tajima-sama pergunta seus objetivos, selos de privacidade que bloqueiem especificamente detecção à distância, e concorda que ela pode tirar o dia inteiro para trabalhar neles. Ela, na verdade, já tem esses selos quase resolvidos, eles só ficaram na caixa de trabalho aguardando um bom momento para testes formais. Benten foi o alvo de teste, não que a menina de 5 anos tenha notado, e, Benten tem 6 agora. Kita perdeu o 6º aniversário da menina. Não é tão significativo quanto o 7º, Kita já tem um obi pronto para dar a ela, mas ainda assim importa. Todo aniversário importa quando você consegue lembrar de menos do que dá para contar nos dedos de uma mão. Na hora de dormir, Kita lembra Madara do panfleto do festival de Pock e pede que ele a leve para ver. Quando ele brinca com o súbito interesse dela por um doce que ele sabe que ela não gosta tanto, ela admite que quer comprar algo especial para Benten por ter perdido o aniversário dela, e ele se desculpa imediatamente. Claro que podemos ir, Otsama vai concordar se eu pedir, especialmente porque foi o palácio que nos chamou a atenção para o evento. Ele aperta o ombro dela. E, honestamente, eu também preciso de um dia longe dessa política constante. Izuna se interessa pelas sutilezas e nuances, mas eu só acho tudo irritante. Por que as pessoas não podem ser honestas e dizer o que querem dizer? Porque, se elas viessem direto e perguntassem do que eu ganho com isso, você se ofenderia? Kita responde, seca, e então se contorce quando ele faz cócegas em retaliação. Desculpa, desculpa. Para. Madara para aí, de propósito, se coloca sobre ela, encostando o nariz no dela. Eu sei que sou impaciente e pouco razoável, ele informa, com a maior dignidade ofendida que é possível ter enquanto os dois se abraçam no escuro, não precisa esfregar na minha cara. Ele é pesado, um bloco sólido de músculo prendendo-a ao futon. Kita inclina a cabeça e o beija no queixo. Eu só quero voltar para casa, confessa, baixinho. Madara apoia os cotovelos nos travesseiros e desloca o peso para não esmagá-la. Eu também preferi estar em casa, concorda, baixo. Sinto falta dos meus falcões. Ele pausa. Sinto falta de poder simplesmente entrar em casa e passar horas sentado com você sem fazer nada de especial. Essas últimas 3 semanas foram evento caro atrás de evento caro, e ter de ser formal o tempo todo com todo mundo. Como clã, os Uchiha não são particularmente formais. Todos reconhecem que formalidade tem seu lugar e que polidez é importante para comunicar respeito, mas entre si, especialmente entre amigos, todos são familiares. Na guarda externa isso é ainda mais forte, etiqueta não ajuda muito em campo de batalha, e é completamente fora de lugar quando 10 pessoas se espremem num bunker que dorme 5. O humor grosseiro vai mais longe, ao que parece. Então, que tal a gente ir ao festival de Pock com roupas simples? Kita sugere. Nada que diga que você é herdeiro de clã ou coisa assim, só roupas comuns de civil. 2. Apaixonados num passeio. Madara se mexe um pouco. Se não estivesse escuro, ela veria o rubor, mas dá para perceber. É isso que nós somos, então. Kita sorri. Madara, querido, você está deitado em cima de mim na cama. Chamar a gente de apaixonados provavelmente é um grande significativo. Ele a cala com um beijo. Kita não tem nenhuma objeção à mudança de atividade.
Madara não está feliz. O Shichigo-san do filho do Dain foi ontem, e eles deveriam estar arrumando as coisas e se despedindo do Dain, mas isso não está acontecendo. O pai parece preferir que estivesse, mas não está. Isso é ruim. Kita confidenciou seus receios sobre Murasaki-sama exigir que ela fique mais tempo na corte enquanto estavam no festival de Poké, e Madara fez o possível para confortá-la, mas não há muito o que fazer se o Dain decidir atender ao pedido da esposa. Bem, não há muito que ele possa fazer que não recaia sobre os Uchiha e crie problemas. Madara suspeita que o pai também esteja tentando pensar em algo que permita arrancar Kita do alcance de Murasaki-sama sem ofender o Dain, mas, ao que tudo indica, ele também ainda não achou nada. É frustrante demais, ele sabe exatamente como extrair um membro do clã de um campo de batalha, mas isso ele não tem habilidade nem estrutura para lidar. Ele está tentando, mas não tem talento algum. Izuna entende melhor as camadas e nuances, mas isso não se traduz em ter uma estratégia de saída. A menos que Madara consiga transformar as explicações do irmão em uma. Eu acho que ela gosta da honestidade da Kita, o irmão mais novo explica, baixo, enquanto os dois se sentam no engava, varanda de madeira, olhando a garoa. Verdade não é exatamente uma moeda na corte, então o fato de Akita ser tão honesta é uma novidade, especialmente porque ela é educada ao fazer isso. No geral, as pessoas usam palavras para ferir. Akita não faz isso. Quer dizer, eu tenho certeza de que ela consegue, porque ninguém pode ser tão gentil sem saber exatamente o que precisa deixar de fora, mas o ponto é, ela não faz. Todo mundo na corte quer alguma coisa do Dain e da esposa dele, exceto, aparentemente, sua noiva. E isso é, Izuna franze a testa. Eu quero dizer interessante, mas não é bem isso. Fascinante talvez seja melhor. Então a esposa do Dain quer manter Akita por perto para descobrir o que ela quer, porque todo mundo quer alguma coisa na corte, Madara resume, e não ter agenda é suspeito. Só que Akita só quer ir embora. Basicamente, Izuna concorda, revirando os olhos. Na real, o pai devia ter previsto algo assim depois do que aconteceu com a seda. Por quê? Izuna bufa. Idiota. Akita deu a Murasaki-sama atenção suficiente para fazer um hobby de corte, e não pediu nada em troca. Claro que isso ia despertar curiosidade. Com o ministro da Sericicultura a gente conseguiu papelada boa e oportunidades financeiras, tudo normal pelos padrões da corte, mas Akita não pediu um contrafavor da Murasaki-sama. Então a Murasaki-sama está tentando entender por quê, ou, na falta disso, arranjar um jeito de retribuir, para não se ver tendo de pagar um favor mais tarde. Só que ela não conhece Akita o bastante para fazer ideia do que a sua noiva, teimosa como é, realmente quer, então está tentando dar a ela o que outras jovens bem-nascidas querem. Como mais tempo na capital para ser vista na corte, Madara percebe, sentindo-se lento. Então Akita precisa pedir alguma coisa? Alguma coisa não grande, mas pessoal, Izuna diz, firme. Não uma coisa do clã, que é onde Otsama está travando. Ele fareja o ar, como se a ideia o irritasse. Alguma coisa que Akita queira para si, mas não consiga, e que a Murasaki-sama possa dar. Ah! Então não é fácil, de jeito nenhum. Akita sabe disso. Você fala com ela, Izuna resmunga. Sua noiva, seu problema. Já está virando o problema do clã, Madara retruca, cutucando as costelas do irmão com o cotovelo. Os Senju vão embora amanhã, o Dain já deu permissão. Ele sabe disso porque a Shirama o emboscou no festival ontem e ficou um tempo falando, animado demais, sobre como vai se casar com a Uzumaki no ano novo. Aparentemente, Mito é 2 anos mais velha do que ele. Mas, inferno, é um problema mesmo, não é? Kita não pede coisas. Bem, ela pede, mas são coisinhas. Coisas alcançáveis. Coisas que ela poderia conseguir sozinha, se esperasse e adiasse outras coisas mais urgentes. Se existem coisas que ela quer e que estão fora de alcance, ela certamente não fala delas. Pelo menos, não com ele. Ela fala de paz. O que isso diz sobre ela, que ela vê paz como algo alcançável? O irmão resmunga algo, sem fazer contato visual. Madara suspira, empurra Izuna para o lado e se levanta.
Eu vou falar com ela, concorda? Mas da próxima vez que você notar algo que todo mundo perdeu, você avisa. Izuna murmura algo inaudível, o que Madara decide aceitar como concordância. Explicar a Kita que eles estão presos na capital até que ela consiga ser egoísta o bastante para pedir à esposa do Dain um favor pessoal é, ao mesmo tempo, surpreendentemente fácil e horrivelmente difícil. Kita escuta a explicação atrapalhada de Madara com atenção, há uma pausa de 1 segundo e ela explode em risada. A risada vira choro rápido. Devia ter adivinhado, ela murmura, amargo, contra a camisa dele, enquanto ele a mantém no colo e a abraça com força. Nada é de graça. Nem o que deveria ser. Madara não sabe o que dizer, então não diz nada. Ele envolve-a com braços e chakra enquanto ela chora até amortecer, escondendo o rosto como se o mundo fosse embora se ela o ignorasse o bastante. Madara, ela pergunta, por fim, com a testa ainda apoiada no ombro dele. Sim, Kitakoi. É um apelido novo, mas ele sabe que ela gosta, então vai continuar usando, ao menos em particular. Você pode ir à cidade hoje à tarde e comprar para mim uma quantidade bem pequena do papel de origami mais caro que conseguir encontrar, por favor. Ela soa tão cansada e derrotada que Madara quer socar alguma coisa. E um folheto baratinho de instruções, com alguns modelos que você não tenha visto antes. Claro. Em geral, os Uchiha usam o próprio papel de cânhamo para origami, é frívolo e desperdiçador, mas também divertido e útil para ensinar destreza, já que comprar papel caro só para dobrar é um exagero. Se um Uchiha quer papel colorido, fala com os papeleiros do clã e paga mais para tingirem um lote. Eu vou dizer a Tajima-sama que vou aceitar o convite permanente de Murasaki-sama e visitá-la amanhã, Kita continua, e que vou me expor um pouco, distorcendo a verdade só o necessário, para dar a ela a oportunidade de ser generosa, para que, com sorte, ela nos deixe ir embora. Madara faz uma careta. Nenhum Uchiha gosta de humilhação, ela fica, espetada sob a pele como folhas urticantes, e nunca vai embora por completo. Desculpa, ele diz, inútil. Ele queria que houvesse algo que ele pudesse matar para fazer aquilo parar. Só, compra o papel. Ela suspira. E você pode fazer chá para mim, por favor. Madara beija a linha do cabelo dela. Qualquer coisa que você quiser, promete, impulsivo. A gente pode fazer matcha. Eles têm o bastante, e engolir orgulho de clã para permitir que uma dama civil mimada como Murasaki-sama sinta pena dela é algo que Kita definitivamente merece compensar com o melhor chá possível. O melhor de tudo, possível. Kita solta um riso breve, mas ele dói. Você me serve chá antes de ir, então? Claro. Ele beija a bochecha dela, ela tem gosto de lágrimas e os olhos vermelhos. Quer se arrumar enquanto eu preparo? Não uma cerimônia completa, por favor, Kita pede, baixo. Só chá. Só chá, Madara concorda. Depois eu vou à cidade e compro o papel de origami mais caro que eu conseguir colocar as mãos e alguns folhetos com modelos novos. E doces. Doces frescos. Kita merece todos os doces frescos. Kita morde o lábio inferior. E, você pode ir comigo? Você não precisa ouvir quando eu estiver falando com Murasaki-sama, mas ela disse que eu podia levar você, e eu queria que você estivesse lá. Claro que eu vou. Madara se sente completamente inútil como apoio em situações de corte, mas, se Kita quer que ele esteja lá, ele estará. Só não sei que utilidade eu vou ter. Ela cutuca as costelas dele. Você vai me dar apoio moral, para eu não perder a coragem, e vai me dar uma desculpa para ir embora cedo, se for preciso. Ah! Então ele é a estratégia de saída. Isso ele sabe fazer, qualquer plano que ela tenha certamente vai deixar ela abalada, então, quando ela terminar o que precisa, ele pode perceber que ela está cansada e insistir para levá-la de volta à hospedaria, para descansar. Fazer o papel de noivo superprotetor é um papel que ele tem prazer em vestir. Kita não quer fazer isso, mas o mundo nunca se importou muito com o que ela quer. Madara está certo, o presente impensado de Seda começou isso, então é claro que ela quem tem de se expor e dar à esposa do Dain a chance de ser graciosa e generosa com a caipira inocente que ela vem cultivando. Dói,
Por que as pessoas não conseguem simplesmente aceitar presentes e seguir adiante? Não há obrigação por trás de um presente, é só um presente, dado sem expectativa de retorno. É por isso que é presente, e não transação. Mas quando presentes viram expectativa, viram transação, e é esperado que se presenteie o Dain e a esposa dele. Só que Kita não deu o presente nesse contexto, e ainda assim Murasaki-sama se sente em dívida, de algum modo, e tenta pagar o que acha que deve. Levar Madara ajuda. Ele sabe o que ela vai fazer, vai estar lá para tirá-la de lá depois e ajudá-la a se sentir menos suja por sequer ter de fazer isso. E ele com certeza comprou o papel de origami mais lindo que existe. Tem estampas delicadas e intrincadas, e todas têm folha de ouro. Sentada ao sol fraco do fim do outono, com Madara ao lado rabiscando algo, ele tem adotado arte como hobby pacífico e é surpreendentemente bom. Kita coloca o papel bonito de lado com cuidado e pega uma folha bem maior de papel de cânhamo usado, e começa a dividir a folha de caligrafia em quadrados. Ela vai transformar o papel bonito num mobile de origami, mas, antes, precisa praticar os modelos novos no material que não será perdido se ela errar uma dobra. Como esperado, o contraste do papel bonito à vista e o papel de rascunho com que ela está dobrando chama a atenção de Murasaki-sama. Que papel lindo, Kita-chan! Obrigada, Murasaki-sama, Madara-san comprou para mim. Um homem de bom gosto, Murasaki-sama provoca, abanando-se. Mas certamente um presente assim é para ser usado, não só admirado. Eu vou usar, Murasaki-sama, eu só preciso praticar os modelos primeiro, para não desperdiçar. Desperdiçar, Kita-chan? O encanto do origami está na natureza efêmera. Kita baixa a cabeça e olha para Madara, e ele, claro, percebe, ele sabe que está ali para apoiá-la, então é nisso que está focado, por mais concentrado que pareça na arte. Posso buscar chá para você, Kita-san? Eu adoraria, Madara-san. Ele larga o pincel e se levanta, atravessando o cômodo até onde há um braseiro. E então, Kita-chan? Murasaki-sama pergunta, suave, tendo notado que ela não queria essa conversa com o noivo no alcance do ouvido. Claro que Madara ainda escuta perfeitamente, ele tem chakra. Mas Murasaki-sama provavelmente não sabe que isso permite isso. Kita mexe no peixe que acabou de dobrar. Os Uchiha são um clã shinobi, Murasaki-sama, nobres, sim, mas não verdadeiramente afluentes. Há poucas oportunidades de desfrutar do efêmero, a menos que seja comida ou flores silvestres. Eu gosto de origami, mas desperdiçar um papel tão bonito quando eu sei quanto custou ao meu noivo, eu não conseguiria. Vou transformar os modelos num mobile, para que possam ser apreciados por mais tempo. É um plano lindo, Kita-chan, Murasaki-sama diz, calorosa. Você faz muito origami? Não tanto, Kita admite, mas eu estou criando a priminha de Madara-san, entende? A mãe dela morreu e ela acabou de fazer 6 anos, e é uma coisa divertida de fazer com ela. Também é uma forma de aproveitar papel velho de prática de caligrafia. Ela suspira, baixando o olhar. Nós moramos na borda das montanhas, Murasaki-sama, então o clã pode colher madeira para fazer carvão para aço e para tinta. Isso significa que não conseguimos fazer muito washi, e usar washi de forma frívola quando agi para reparar e cartas oficiais para escrever, ela balança a cabeça. Washi é para coisas importantes. E o que você faria se tivesse mais washi, Kita-chan? Murasaki-sama pergunta, incentivadora. Kita sorri. Eu escreveria mais poesia, Murasaki-sama, confessa, baixo. Meus haikais fazem Madara-san rir, e ele precisa de mais alegria na vida. Eu também faria origami e bonecas de papel com folhas coloridas, e escreveria cartas em folhas marmorizadas. Eu pintaria mais também, é difícil pintar em washi quando o papel com que eu estou acostumada se comporta tão diferente. Eu também escreveria algumas das histórias que inventei para divertir meus irmãos mais novos. Ela pausa. Eu adoro histórias, especialmente aquelas com gravuras ilustrando. Madara-san me deu o livro de contos populares da mãe dele e é tão divertido de ler. Ele compra gravuras para mim também, quando encontra. Que amado atento você tem, Kita-chan, Murasaki-sama provoca, quando Madara retorna com um bule e xícaras numa bandeja. 3 xícaras, não 2.
A senhora também gostaria de chá, Murasaki-sama? Ele pergunta, educado, ajoelhando-se no tatami e pousando a bandeja. De fato, muito atento, ela rulha. Chá seria uma delícia, Madara-san. E o que é isso que eu ouço sobre você rir da poesia da pobre Kita-chan? É tão ruim assim? Madara se ajeita, desconfortável, enquanto serve o chá. Não é ruim, Murasaki-sama, protesta. O uso de imagens de Kita-san é apenas incomum. A escrita dela é sempre surpreendente, e as alusões muitas vezes são idiosincráticas. É mesmo? Madara olha para Kita, pedindo permissão, ao deslizar a xícara para ela. Kita faz um gesto sutil de incentivo, onde Murasaki-sama não vê, e então pega o chá. Uma vez ela escreveu um haikai descrevendo uma tigela de chá como ameaçadora. Murasaki-sama, ele diz, com absoluta compostura. Murasaki-sama ri atrás do leque, brilho de surpresa. De verdade? Sim. Ele lança outro olhar para Kita antes de continuar. Nunca tinha me ocorrido que uma tigela de chá pudesse ser ameaçadora. Aí eu lembrei que, quando Kita-san estava aprendendo a cerimônia do chá, o primeiro convidado dela era meu pai. Agora tudo se explica. Murasaki-sama soa encantada. Seu pai é um homem bem severo, Madara-san, talvez até intimidante para uma menina aprender com ele. Ah, mas que alusão deliciosa! Idiosincrática, de fato. Obrigada, Murasaki-sama, Kita murmura, sabendo que ficou um pouco corada. Ela não gosta de se expor para alguém que não se importa com ela como pessoa, ela tem plena noção de que Murasaki-sama a enxerga mais como um divertimento preferido do que como uma possível amiga. Você é uma boa menina, Kita-chan, Murasaki-sama diz, calorosa. Sente falta da sua pequena sob tutela, não sente? Eu a crio desde que ela tinha 2 anos, Murasaki-sama, Kita concorda, e ela é responsabilidade exclusiva minha há mais de 1 ano. O aniversário dela foi no fim de outubro. E você perdeu, por estar aqui no palácio, Murasaki-sama reflete. Eu estava me perguntando o que deixava você tão melancólica, Kita-chan. Bem, eu comprei um presente para ela na cidade, o que, com sorte, vai convencer ela a me perdoar, Kita diz com uma leveza forçada, mas eu sinto falta dela. Ela é um encanto. Crianças são mesmo, Murasaki-sama concorda, um tanto altiva. Bem, não seria correto eu impedir você de voltar para sua menininha, Kita-chan, quando ela claramente carrega seu coração. Talvez eu devesse comprar um presente para ela também, para que ela me perdoe por monopolizar seu tempo. Murasaki-sama? Kita pisca, sem a menor ideia de como responder. Você é uma boa menina, Kita-chan, Murasaki-sama diz, carinhosa, e você esconde bem seus espinhos, menina rosa, mas eu sei que eles estão aí. Ela se inclina e beija a testa de Kita. Eu confio que você ao menos escreverá para mim, talvez me mande alguma poesia. Ela sorri. Madara-san, depois do chá, você deveria levar Kita-chan para ver um pouco do pavilhão ocidental, acredito que ela gostaria das pinturas murais. Ela se ergue e se retira com elegância antes que Madara responda, levando a xícara de chá consigo. Kita não sabe bem o que aconteceu, mas parece que vão poder voltar para casa em breve. Ótimo! Ela se sente um pouco machucada por dentro, e saber que isso com certeza vai chegar aos ouvidos do Dain e provavelmente aos de Tajima-sama também não ajuda. Ninguém fala sobre o que Kita fez para que o Dain concordasse que eles podiam partir no dia seguinte, e isso é ainda mais rápido do que Madara esperava, nem sobre a boneca caríssima, com um guarda-roupa em miniatura próprio, que Kita recebe na audiência da tarde anterior à partida. O pai fica dividido entre estar irritado com Kita por ter conseguido o que ele não conseguiu e estar irritado porque ela criou o problema em primeiro lugar. Então ele se instala numa irritação geral por causa do atraso e numa vaga satisfação por ela ter resolvido o próprio enrosco sem que ele precisasse intervir. É uma época fria, úmida e miserável para viajar, mas eles correm o mais rápido possível apesar da lama escorregadia, porque quanto antes chegarem em casa, melhor. Madara sabe que o pai não confia que Butsuma respeite o cessar-fogo, não quando o líder Senju sabe que os guerreiros mais poderosos dos Uchiha estão sendo atrasados na capital, qualquer coisa poderia acontecer. Não houve mensagens de convocação, porém, o que é um bom sinal.
Ikaku teria enviado uma carta se eles fossem realmente necessários de volta ao complexo, assim, teriam uma desculpa para apresentar ao Dain e um motivo para apressar. Como não é o caso, eles não correm no limite porque as mulheres não conseguiriam acompanhar, sem treinamento da guarda externa, então o pai aproveita para interrogar Kita sobre os novos selos de privacidade. Os supostamente à prova de sensores. Eles só funcionam em espaços fechados, Kita explica entre respirações curtas. Como construções. Mas não importa se portas ou janelas estão abertas. Se você está fora do limite, não consegue sentir o que está dentro, mas, se está dentro, consegue sentir o que está fora. Razoável, o pai elogia. Eu quero colocar em todos os prédios do clã. O pai franze a testa. Explique. Kita baixa o queixo. Certo. Sentir chakra não é como ver, é mais como cheiro, ou como senso de orientação, saber onde você está em relação ao que está ao redor. Quem está ao redor? Pessoas são como lâmpadas, algumas mais fortes, outras mais fracas, um sabor ligeiramente diferente dependendo da afinidade, e também familiaridade. É mais fácil separar quem você conhece. Tobirama é um sensor forte. Para ele, o mundo deve parecer o céu noturno, incontáveis pontos de luz indo até longe, mas com detalhes discerníveis quando ele presta atenção. Consciência constante. Movimento em larga escala fica evidente. Ela pausa para se concentrar no rio que estão prestes a saltar. Luzes constantes são fáceis de ajustar. Luzes piscando, porém? Piscadas irregulares? Isso distrai. Pessoas entrando e saindo do meu selo é assim, só metade do quadro, metade das peças do quebra-cabeça, e quais peças mudam a cada minuto. Ela sorri. Ele não vai querer ficar olhando para o nosso complexo. Vai se esforçar para nos bloquear, exceto quando estiver mesmo de vigia. Distração é perigosa. Madara entende na hora, ele é medíocre em sensoriamento, mas ela tem razão, gente sumindo e reaparecendo seria perturbador, e para um shinobi até um instante de desatenção pode ser fatal. Vai ser bom, não sentir que tem alguém observando, enquanto dorme, Kita acrescenta num murmúrio. Todos ouvem do mesmo jeito, ao menos, toda a guarda externa ouve. Madara também concorda, a ideia de Tobirama observando o complexo o tempo todo, sabendo onde todos estão, é extremamente incômoda. Espera. Isso significa que Tobirama sabe que ele dorme com Kita? Quanta tinta o selo vai exigir? O pai pergunta. E quão óbvio será o desenho final? Pouca tinta, usa a construção como base. Vai ficar bem óbvio, mas parece decorativo, de longe, lembra um Sharingan, então dá para passar como detalhe tradicional. Ela respira. Tem de ser pintado direto na construção. E, se todo o prédio tiver um, não haverá como distinguir onde ficam os prédios importantes nem se o desenho é realmente relevante para o selo, o pai deduz com facilidade. Muito bem, você tem minha permissão. Pode ser aplicado em túneis? Não sei, Kita admite. Túneis conectando prédios, talvez? Ou túneis com estrutura interna? Tenho que testar. Em prédios conectados funciona. Espaço fechado, precisa disso para ancorar no selo. Por que espaço fechado? Madara pergunta quando fica claro que o pai não vai perguntar. Selos de barreira são difíceis, precisam de âncoras. Não dá para cercar o complexo inteiro, pouca parede, muita gente entrando e saindo. Vira armadilha mais do que defesa. Além disso, cobrir por cima e por baixo dá trabalho demais. Um prédio é uma caixa, a estrutura já está toda ali. Só preciso reaproveitar um pouco. Então é um selo de mascaramento por caixas. Kita ri baixinho. Não exatamente. Foi inspirado por uma história, Koshusei, o Imortal. Madara nunca ouviu esse nome na vida. O que não surpreende, Kita conhece histórias que ele nunca ouviu. Qual é a história? Koshusei é um feiticeiro malvado, ganancioso e muito poderoso, que acumula montanhas de ouro e sequestra princesas, mantendo-as cativas num castelo cercado por jardins cheios de rosas. Kita começa, mas ele tem muito medo de morrer, então ele remove o próprio coração e o esconde num baú. O baú ele coloca no estômago de um peixe,
O peixe ele coloca dentro de um ovo, e o ovo ele coloca no ninho de uma gança, numa ilha no meio de um lago cheio de serpentes d'água famintas. Aí, confiante de que nenhum guerreiro jamais encontrará, ele volta ao castelo e continua suas maldades. Pois mesmo quando é atravessado no peito, ele não morre. Então cada casa vira um baú para esconder nossos corações. Madara deduz, é uma história divertida, facilmente adaptável a qualquer herói resgatando uma nobre de um Koshusei vilanesco. Embora ele não faça ideia de como esse nome seria escrito em kanji. Será que significa algo, ou é só som? Sim. E também facilita identificar infiltrados, se há menos gente para filtrar. Porque só quem está fora pode ser sentido, então fica mais fácil identificar gente onde não deveria estar. Madara concorda, isso vai ajudar. Também vai aumentar a segurança, os Senju não vão invadir o salão do clã de novo. Como fica o desenho? Porque selos de Kita raramente parecem selos. Kita ri de novo. Pintura a tinta. Gança no ninho, 3 cabeças de serpente em círculo, com ondulações. Ela tem razão, vai parecer um Sharingan, ao mesmo tempo, completamente inofensivo. Depois de um tempo, todos vão ignorar, e estranhos vão apenas assumir que é coisa de Uchiha, arte nos prédios evocando a própria linhagem. Não sei como eu faria mascaramento de chakra para pessoas individuais, Kita admite, não sem suprimir a capacidade de usar chakra. Vai levar mais tempo. Selos de supressão de chakra também seriam úteis, o pai diz, com suavidade. Mas não dá para usar só um talismã, Kita murmura, claramente meio fora do mundo, e isso se evidencia pela mudança de registro, tem que ser pintado direto. Ou ao menos transferido. E precisa travar de algum modo, mascaramento precisa ser fácil de usar e remover, de preferência reutilizável. Ela suspira e volta ao tom formal. Tajima-sama, nós poderíamos negociar com a Ziga um mapa detalhado do sistema de chakra? Saber que eu não vou matar alguém por privação de chakra enquanto testo coisas ajudaria muito. Negociar por quê? O pai pergunta, conduzindo. Madeira aromática para incenso? Inajiku-san me deu várias misturas de incenso como presente, então a Ziga devem considerar o KD, caminho do incenso, uma arte importante. Os Uchiha não se interessam muito pelo caminho do incenso, principalmente porque rastreamento por cheiro é uma questão séria, e fazer aliados espirrarem é falta de tato. Os Inuzuka são, em geral, não hostis aos Uchiha, mas Madara suspeita que aparecer cheirando como uma loja de especiarias mudaria isso. As Ziga dão mais atenção a rastreamento visual, os olhos deles permitem ver gente a grandes distâncias, e ainda usam branco, então é provável que não considerem aroma um problema. E ainda aos ataque, vagamente aliados ao Senju, a segunda esposa de Butsuma tinha sido ataque, e que favorecem invocações que rastreiam por cheiro, então é mais inteligente cheirar a algo que se misture à floresta, não a algo que se destaque. Especialmente em missões no Nordeste. Bombas de cheiro para atrapalhar rastreamento precisam ser bem mais fortes do que incenso, óleos essenciais menos agradáveis e pimenta moída são populares. Kita está tão feliz por estar em casa. Mesmo com todo o trabalho esperando, apesar de Obabarioba ter feito a maior parte das tarefas da guarda doméstica, e com Benten emburrada por ela ter perdido o aniversário, é maravilhoso demais estar de volta. A boneca do tamanho de bebê, vinda de Murasaki-sama, acalma Benten um pouco, assim como o presente de Kita, um conjuntinho de chá em miniatura, e, em uma semana, tudo está mais ou menos normal. Bem, normal no sentido de trabalho, ter Madara por perto, graças ao cessar-fogo, é uma mudança deliciosamente agradável, especialmente porque significa que ela ganha beijos a qualquer hora do dia. Ele também a ajuda a selar cada construção do complexo, incluindo armazéns e currais, quanto mais para irritar Tobirama, moendo a tinta e carregando a caixa de escrita. Ele sugere que todos fiquem fora do prédio quando ela o selar, para não ficar óbvio quem fez a mudança nem como. Eles também levam Sanozawa-sensei, para reforçar a farsa de que ele é o mestre de selos dos Uchiha. Eles já sabem que o alcance sensorial de Tobirama cobre o complexo e é agudo o suficiente para ele notar movimento inesperado dormindo, ele pode não querer prestar atenção a cada pico de chakra, mas vai rastreá-los, especialmente quando vem de Uchiha, e espera-se que ele presuma que ela e Madara só estão assistindo ao processo,
e não participando. O aniversário dela vem e passa, Madara dá a ela um coto belíssimo, então ela pode parar de pegar emprestado de Obabarioba, assim como o de Madara, seguido pelo Ano Novo. Pouco mais de uma semana depois do Ano Novo, Obabarioba dá à luz uma filha, que ela e Tsuyoshi chamam de Azakatone, um nome tradicional da linhagem de Amaterasu para meninas, um que Kita já viu algumas vezes nos registros históricos do clã, e as ameixeiras começam a florir. As flores estão especialmente bonitas este ano, mas não disfarçam o aumento de tensão dentro do clã, em geral, e da guarda externa, em particular. Kita escreve cartas para seus novos conhecidos Akimichi e Aburami, redige uma nota de agradecimento adequadamente humilde para Murasaki-sama pelos 3 grandes caixotes laqueados de washi de alta qualidade que chegam com as flores de ameixeira, tomando cuidado de incluir alguns cartões com poemas, com alguns haikais copiados com caligrafia caprichada, e pressione Izuna até ele concordar em deixá-la fazer um casaco melhor para ele. Ele disse quando a luta parasse, e, agora, parou. Ela não teve tempo nem material para trabalhar na capital, mas agora tem ambos e quer compensar o tempo perdido. O patchwork do Yamata Noroshi vai levar algum tempo, mas o cessar-fogo deve durar até abril, e ainda nem é fevereiro. Mesmo que alguém quebre antes, ela provavelmente tem até o começo da primavera. No aniversário de Izuna, a tensão é tão sufocante que Kita deixa o bordado de lado e desafia Izuna sobre se ele realmente estava interessado em aprender a fazer selos com arame. Ele estava, claro, mas como nenhum dos selos costurados dela é ofensivo, ela ensina sobretudo os exercícios de visualização e foco, para projetar intenção e desejo através do arame, e então se afasta e observa se divertir formando kanji, grades e tramas de cesto. Ele modifica o exercício para inflamar seletivamente o chakra sobre o arame, o que é, de fato, muito inteligente, e então enlouquece um pouco tentando redirecionar o arame em voo sem usar shuriken para isso. Com que finalidade ela não faz ideia, mas, conhecendo as prioridades dele, provavelmente há algo para combate. Isso diverte o restante da guarda externa e faz mais deles experimentarem também, o que alivia um pouco a tensão geral no clã. Claro que não dissipa por completo, os Senju ainda estão por aí e a política interna fica pior com todo mundo em casa discutindo precedência, influência e decoro, mas até uma redução pequena já ajuda. Por enquanto, os cofres do clã estão desconfortavelmente drenados pelas despesas de um mês dos líderes na capital, presentes e recepções, mas quando a primavera chegar, o clã poderá negociar e pegar missões de novo, e as coisas vão melhorar. Eles estão bem mais autossuficientes agora. Este ano o clã abateu 2 porcos logo antes do ano novo e houve carne fresca para todos, parte dela salgada e curada, e as pessoas estão se acostumando às melhorias. Todo mundo gosta de comer melhor, vestir roupas com menos remendos e ter um pouco mais de renda disponível para comprar livros, brinquedos e pequenos luxos. Com sorte, o clã logo vai entender que guerra persistente com o Senju atrapalha desfrutar desses luxos, mas provavelmente vai levar alguns anos para isso realmente entrar. E, quando entrar, eles terão de escolher entre abrir mão dos luxos ou considerar um tratado de verdade. Bem, desde que os Senju cooperem. Paz não pode ser unilateral. Deixa um like, um comentário e não esquece de se inscrever no canal.